importância que Deus dá, né? A importância que Deus dá para o relacionamento dele com o homem. A Bíblia diz que na virada do dia, Deus descia e caminhava, conversava com Adão, né? Assim, uma comunhão bem grande mesmo. E quando nós estamos orando, nós estamos desfrutando dessa comunhão. A gente está falando com o nosso Pai, que nos entende, nos ama, nos ajuda, nos perdoa, nos salvou, né? É Ele que nos liberta, é Ele que nos fortalece, né? É assim, para o cristão, a gente está orando é o nosso oxigênio, né? É como perguntaram, foi para o A.W. Tozer mesmo, não foi? O que é mais importante, orar ou jejuar, né? Como é que é? Orar, como é que é? São duas questões, perguntou para ele. Ele fala que são como as asas do passarinho. E qual que ele precisa mais, da direita ou da esquerda? Então, a oração ela é imprescindível para o cristão. Ela tem que ser constante, né? Por isso que a gente vê, é Tiago que fala, né? A gente tem que orar sem cessar, né? E eu entendo dessa Tessalonicenses, né? Primeira Tessalonicenses Paulo, né? Que fala o seguinte, que a gente tem que orar não é 1 hora por dia, ou 2 horas, ou 3 horas, ou 4 horas, 5 horas, 15 minutos. A gente tem que orar sem cessar. Então, eu percebo que a oração ela é um estilo de vida. Né? O ser cristão é um estilo de vida. Porque você está aqui no seu serviço, você está trabalhando. Aí você fala, sua cabeça está aqui atenta no que você está fazendo, mas a sua mente lembra. É 1 Tessalonicenses 5,17, a gente pegou aqui. A sua mente está aqui, ó. Pô, Deus, obrigado por esse emprego, hein? Né? Às vezes você está numa salinha com ar-condicionado, né? Aí fala, pô, Deus, obrigado, hein? Porque, pô, tá correria aqui, mas aí o Senhor abençoa aí que lá fora no sol tá pior, né? Aí o camarada que tá lá no sol, ele tá lá naquele sol quente, mano, trabalhando. Aquele cara lá também fala assim, Deus, obrigado, porque eu tô aqui. O Senhor me deu um emprego. Ou seja, em todo tempo, a oração tem que fazer parte do nosso cotidiano, né? A gente está estudando e fala, oh, Deus, me abençoa aqui, tem misericórdia de mim, né? Essas nossas cabeças que a gente estuda e parece que é igual tentar segurar a água, né? Escorre pelos dedos. Foge dos dedos, né? E assim a gente vai orando. A gente vai reconhecendo as nossas limitações e a nossa dependência do Senhor, né? Eu acredito que assim a gente está entregando para Ele a glória que lhe é devida, por Ele ser soberano, por Ele ser todo-poderoso, ser o nosso, como diz o salmista, nosso refúgio, nossa fortaleza. A gente vai reconhecendo a grandeza de Deus através da oração. E quanto mais a gente ora, mais a gente muda, né? Sem dúvida, sem dúvida. O senhor está fazendo até, inclusive, um resumo do que a gente já falou. Tudo que o senhor está falando, a gente conversou nesses dias, essas 8 semanas juntos aqui na sala de oração. E uma coisa que ficou bem marcado para mim, pelo menos para nós, acredito, os irmãos que participaram, tá nas gravações lá no YouTube, é que até mesmo de a gente orar, o Senhor já nos conhece, até sabe o que a gente precisa. O salmista, no Salmo de número 139, tem um negócio muito interessante, né? Que diz, o salmista diz o seguinte, ainda a palavra nem me chegou à boca. E o Senhor já conhece. É porque Deus nos conhece, né? Isso é maravilhoso demais. É a soberania que nós cremos, né? É a estrutura que nós temos da oração, né? E aí eu dizia que nem por isso a gente tem que deixar de orar nessa primeira fala inicial. Pelo contrário, nós temos a nossa responsabilidade humana, não é? Isso. O próprio Jesus orou e assim pede para que nós oremos, né? Sim. Então, eu acho que a oração, igual o senhor falou, usamos o mesmo termo, é um estilo de vida. Não se ora só religiosamente, ou na igreja, na hora de comer, na hora de dormir. Pelo contrário, a oração não é algo assim
religioso, não é algo forçado. Ela faz parte de nós, né? Ela está dentro de nós. Claro que essa oração que nós estamos falando é uma oração que o próprio Deus nos trouxe consciência para compreender, né? Que é justamente compreender a soberania, que é o princípio de todas as coisas aí da oração, não é? O A.W. Tozer tem uma frase interessante, até anotei aqui no celular, que ele fala assim, ó, orar até orar de verdade. Esse Isso. é o verdadeiro desafio do cristão. E aí desenvolveu um texto aqui, que eu achei interessante, lá em Jó, eu vou ler um pouquinho com vocês agora, que ele vai justamente entender essa dinâmica. Muitas pessoas oram, mas sem fé. Outras têm fé, mas não oram. Então ele vai contrapor esses dois elementos entre a fé e a oração, demonstrando esse propósito da oração, né? Deixa eu pegar aqui um rascunho e eu vou ler com vocês e já vamos falando já. Então vamos falar um pouquinho sobre o propósito, ou melhor, qual é o proveito da oração? A.W. Tozer, né? Jó, capítulo 21, versículo 15. Se você puder abrir, abra comigo. Ele diz assim, ó, Jó 21, 15, por causa do tempo. Quem é o Todo-Poderoso para que servimos? Ou para que sirvamos, melhor dizendo, né? Fez uma pergunta. Que vantagem temos em orar a Deus? Então, é complicado essa pergunta, né? Aí a W. Tozer diz o seguinte, o tom dessa pergunta deixa claro que ela é retórica. Aquele que duvida, crendo que a questão não tem resposta, vomitou-a subitamente e se foi como Pilatos. Olha que interessante. Sem esperar uma resposta, ou sem esperar uma resposta. Mas nós temos uma réplica. E ele diz, Deus mesmo a providenciou. E o consenso universal, ou geral, muito tempo já adicionou um amém. Ou seja, e aí ele traz aqui um exemplo do Hebreus, que a gente falou muito aqui, Hebreus capítulo 11. Lá nós temos uma longa lista de benefícios que a fé traz aos seus possíveis, ou seus possuidores, aqueles que têm fé. A justificação, libertação, frutificação, paciência, vitória sobre os inimigos, a coragem, a força, até mesmo a ressurreição entre os mortos. Tudo isso através da fé, não é? E tudo aquilo que é atribuído à fé, o que é onde a fé pode alcançar. Com igual segurança, ser atribuído à oração, ou seja, da mesma essência da fé, né? Nós podemos atribuir isso à oração, pois a fé é a verdadeira oração. E elas se assemelham dos dois lados da mesma moeda. São inseparáveis, conforme diz A.W. Tozer. Ele continua dizendo assim, os homens... Deixa eu ver aqui que eu me perdi. Achei. Os homens podem orar sem fé e frequentemente o fazem, embora isso não seja oração de fato. Mas é inconcebível que os homens tenham fé e não orem. Olha que interessante isso aqui, irmãos. E aí os irmãos vão lembrar aqui a questão da prática da oração, né? A oração não é uma teoria. A oração não é um costume cristão religioso somente. A oração tem que fazer parte de nós, né? É o que eu sempre digo para os irmãos aí, é um estilo de vida, né? A fórmula bíblica é esta, a oração da fé, ou seja, a oração e a fé estão ligadas a uma à outra pela pequena preposição de, ou seja, aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. A fé só é genuína à medida que resulta em oração. E aí ele vem citando aqui alguns autores, bem legal. Ele citou aqui Tennyson. Ele diz assim, ó, esse autor. Mais coisas são feitas pela oração do que este mundo pode imaginar. Ele provavelmente expressou uma verdade de significado maior do que ele mesmo compreendia. Ou seja, embora nem sempre seja possível rastrear uma ação de Deus até a oração que o causou, é contudo seguro dizer
que a oração está por trás de tudo aquilo que Deus faz pelos seus filhos e pelos homens aqui na terra. Uma simples leitura das Escrituras nos conduz a esse entendimento. Aí, mais uma vez, eu volto à nossa fala, né, pastor Zé? Irmãos, é isso. As Escrituras, Deus soberano nos dá uma estrutura para a gente perceber, compreender o que é uma fé verdadeira, né? Isso é extraordinário, irmãos. É uma base sólida, não é? E aí eu pergunto aos irmãos, eu não, o autor, A.W. Tozer, qual é o proveito da oração, então? Aí ele já responde, muito. Porque sobre todos os aspectos, qualquer coisa que Deus pode fazer, a fé também pode fazer. E qualquer coisa que a fé pode fazer, a oração também pode. No sentido de que quando se apresenta em fé, ou quando se ora em fé, as coisas acontecem. Lembra do livro? Né? A oração que muda as coisas? É isso. Um convite à oração é por isso. Ou seja, um convite à onipotência de Deus. Pois a oração ocupa-se com Deus a sua onipotente mão, o seu poder, né? E o traz para dentro das preocupações humanas. Ou seja, o que o autor está dizendo? Que através da oração, Deus, claro que antes da oração, Deus já conhece, né, o nosso coração, o nosso interior, o que nós vamos passar no futuro, o que nós necessitamos. Mas a oração é um elo entre homens e Deus. E através desse elo é que ele nos proporciona as nossas necessidades, por exemplo. Não é? Ou seja, nada é impossível para o homem que ora com fé. E não é fé simples, né? Qualquer coisa, mas em Cristo, nas Escrituras. Da mesma forma que nada é impossível para Deus. Essa geração ainda precisa conhecer muito, ou ter muitas experiências próprias. Porque a oração pode fazer pelos homens e mulheres muito mais do que aquilo que nós já vimos ou imaginamos. Eu estou quase concluindo aqui a minha leitura para a gente comentar sobre isso, todo mundo. Ele citou um outro autor, George Muller. Ele diz assim, que a fé cresce com o uso. Se queremos ter uma grande fé, temos que começar a usar a pequena fé que possuímos. Ou seja, coloque-a para funcionar por meio da reverente e confiante oração. Olha que legal isso, irmãos. E ele acrescentará ou crescerá e se tornará mais forte dia após dia. Ele quer dizer que através da fé é que nos dá força. Lembra que eu falei com vocês que, humanamente falando, ninguém teria necessidade de orar, né? Com as nossas próprias forças, a gente não oraria. Mas a fé que é produzida em nós, através da palavra de Deus, é que nos dá força, que nos dá base para orar e se relacionar com Deus, não é? Então, isso é muito legal, irmãos. De acordo com a Bíblia, ou nós temos porque pedimos, ou nós temos porque não pedimos. Não é preciso muita sabedoria para descobrir o próximo movimento. Não seria orar? Ele propõe aqui o autor do livro, A.W. Tozer, né, que estamos lendo sobre ele hoje. E orar de novo, e orar outra vez e outra vez, até que venha a resposta, né? Falamos agora, né, Zé? Tessalonicenses 5,17, né? Orar constantemente, né? Incessantemente, né? Essa constância é saudável ao que diz respeito à oração, não é? Deus espera ser convidado para demonstrar o seu poder em favor do seu povo. A situação do mundo é tal que somente Deus pode resolvê-la, não é? Então, assim, eu termino dizendo o seguinte: nós não podemos falhar para com o mundo, nós não podemos falhar para com a igreja, e nós não devemos falhar principalmente para com Deus. E nós falhamos, né? Nós deixamos de glorificar Deus quando nós não oramos, ou quando nós deixamos de orar. Por isso, aí eu fiz aqui um resumo, né? Uma conclusão, melhor dizendo,
que nós temos que orar. Orar hoje, orar amanhã, orar depois e depois, sempre, constantemente, toda hora, todo momento, porque tudo é para a glória de Deus. Então, esse texto resume muito o que nós falamos nessas semanas, né, Netinha? Irmã Fátima, irmão Menezes aí que estava conosco. Ó, já vamos orar. Acabou o tempo. Então, o que vocês acham? É isso que a oração é. A oração é proveitosa, não é? Muito. E quando se fez o questionamento lá em Jó, poxa, se a gente for fazer uma síntese da questão da vida de Jó, a oração foi o combustível. Jó sobreviveu através de se relacionar com Deus. Ponto. Né? A ponto de perder a família, perder a esposa, perder os bens. Mas Jó, nada disso deixou abater, né? Porque ele Jó tinha uma responsabilidade humana, que era se relacionar, orar com fé, né? É acreditar em Deus, crer em Deus através da oração. Vocês concordam comigo ou não? Concorda? Você concorda? Sim. Né? Isso. Sim, Eu até lembrei da frase aqui que eu tinha comentado anteriormente. Ele pergunta o seguinte: o que era mais importante? Orar ou ler a Bíblia? Ótimo. Né? E ele vai e retruca, né? Fala, o que é mais importante para um pássaro ao voar? A asa direita ou a esquerda? Né? O senhor comentando agora, eu lembrei. A oração regada pela leitura da palavra, eles são primordiais na vida do cristão. Né? Gerando a fé, né, Zé? Aí, através dessa palavra, dessa conjunção, vai gerar a fé, a certeza das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Isso. Né? Mas conseguimos esperar, mesmo sem ver, mesmo que as probabilidades sejam praticamente nulas, a gente segue crendo. Né? E dessa forma a gente consegue vivenciar aquilo que seria impossível, né? Então, não aos olhos naturais. Então, exatamente. Então não tem como a gente não orar. Acho que faz parte da estrutura cristã. E eu fico até um pouco assim estarrecido quando o senhor comentou quando o Zip é calvinista, ou dizem que são calvinistas, mas não são calvinistas, sei lá, um monte de coisa aí, dizem que não há necessidade de orar. Eu não vejo respaldo bíblico para isso. Porque a necessidade, ela existe desde o Antigo Testamento, vocês citam um texto aí, principalmente no Novo Testamento, tempo de Jesus. Né? Mas eu entendo que sejam equívocos de interpretação, até mesmo com relação ao não evangelizar, aquela questão dos eleitos, se Deus já elegeu o povo, por que eu vou pregar? Porque Deus mandou, mano. Não é assim que está escrito? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A nossa função é pregar o evangelho. Quem vai convencer a pessoa, né? Ou despertar aqueles que estão mortos, não somos nós, mas é o Espírito Santo de Deus. A nós cabe obedecer. A gente vai e prega o evangelho. Esse é o nosso papel. Nós e somos Deus, Spurgeon diz que Deus é glorificado até no perdido que não se converte. Glória a Deus. Né? O nosso papel é obedecer. Ele mandou a gente ir pregar, a gente vai e prega. Ele mandou a gente orar, a gente ora. Perfeito. Né? A gente vai perceber com o tempo que a oração ela deixa de ser uma obrigação e passa a ser algo natural, perfeito, gostoso, comum, como respirar. A gente passa a orar normalmente, independente das situações estarem boas ou ruins, porque normalmente nas ruins a gente é mais tendencioso a pedir socorro, né? E às vezes acaba esquecendo. Você viu como é que nós somos? Já acabava esquecendo nos momentos de felicidade. Com a prática comum da oração, a gente vai orar tanto num quanto no outro. A gente recebe alguma coisa e fala, poxa, glória a Deus, mano. Aí já está ali na mente ligado no Senhor, fala, Deus, obrigado, e tal. Cada um na sua liberdade, né? A sua intimidade com Deus. Claro. E quando está triste, fala, poxa, pai, me ajuda aí, dá uma força para nós. E dentro dessa liberdade vai se a gente passa a conviver. E
na minha cabeça, eu imagino que isso seja tão salutar e tão importante no relacionamento da vida do cristão, porque se teve uma pessoa na Terra que não precisava orar. E ela orava constantemente para nos ensinar que nós precisávamos orar, nós precisávamos ter comunhão com Deus, com o nosso Criador. É interessante a gente querer se dizer amigo de Deus, se não conversa com o seu amigo, se não lê a palavra do seu amigo para conhecer aquilo que é a vontade dele, né? João, nas suas epístolas, ele diz o seguinte, que nós vamos pedir, nós vamos receber quando a gente pedir de acordo com a vontade de Deus. É assim que vai acontecer. Agora, se a gente não sabe nem qual que é a vontade de Deus, a gente só conhece aquilo que a gente quer, aí fica mais difícil. Aí está o grande segredo da oração. É fazer conhecer ou perceber a vontade soberana de Deus. Faremos uma oração justa, sincera e uma oração bíblica, né? Uma oração orientada pelas Escrituras, né? Nós citamos muito aqui, pastor Zé, para a gente já ir para a oração, que o tempo está acabando, temos 4 minutos da temporada. O Pai Nosso, né? A oração universal. Dentro disso, o livro do Sproul falou muito sobre essa questão do Pai Nosso, porque é uma oração que glorifica a Deus, identifica a soberania de Deus, e dentro desse aspecto da soberania, a gente tem direcionamentos da oração, a prática da oração, o dever da oração, aonde orar, como orar, né? E a gente acaba aprendendo tudo isso. Mas vamos orar então, meus irmãos. Nós temos aí 3 minutinhos. Vamos fazer uma oração geral, então, todo mundo, né? Vamos fazer Agora que eu vi que eu tô de camiseta, é que tá maior calor, viu, gente? Tá bom, tá tudo certo. Tá composto, tá vestido. Vamos orar. Vamos fazer uma oração geral em agradecimento a Deus. Hoje tá mais livre, né? Aí semana que vem a gente começa uma pegada mais didática aí, vamos dizer assim. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar então. Zé, aproveita que você tá aí, meu irmão, hoje com a gente. É um privilégio. Bora! Ore aí para nós uns 2 minutinhos para me finalizar aqui. Amém. Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pelo privilégio que temos de poder elevar as nossas vozes a Ti e sermos ouvidos pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Deus, que rasgou o véu de cima a baixo. Agora nós temos livre acesso ao Senhor. Podemos falar e sermos ouvidos pelo Senhor. Ó Deus, podemos conhecer a Tua vontade dentro da Tua palavra e assim mantermos um diálogo, ó Deus, perfeito para a glória do Teu nome. Porque o Senhor vai nos mostrando aquilo que nós temos necessidade de verdade, aquilo que nós verdadeiramente precisamos. E quando oramos, Senhor, nós reconhecemos a Tua soberania, ao mesmo tempo que reconhecemos a nossa incapacidade de resolvermos os nossos problemas sozinhos. Ó Deus, nós reconhecemos que o Senhor é soberano e pode todas as coisas. Quanto a nós entendemos que fomos agraciados, ó Deus, por podermos ser dependentes do Senhor e o Senhor se importar conosco. Obrigado. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque para nós é um privilégio, Senhor, entendermos que, mesmo sem que nós mereçamos, nós fomos alcançados com um amor tão grande, ó Deus, que as palavras, as letras que nós conhecemos não conseguem descrever o amor incondicional e tão grande como esse que nos tem alcançado. Deus, obrigado pela Tua graça, Senhor, que veio sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós que estávamos destinados, ó Pai, à morte. Deus, porque essa é a certeza que todo homem tem, que um dia vai morrer. Mas o Senhor, por Sua misericórdia, pelo Teu amor que excede a nossa compreensão, ó Deus, enviou Jesus para que, através dele, nós fôssemos salvos, Deus. Obrigado, Pai. Isso é a Tua graça, Senhor, salvífica, que nos alcançou. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos permitido entender que somos dependentes do Senhor, que precisamos de Ti em tudo quanto vamos fazer. Ó Deus, o Senhor tem permitido entender, ó Deus, que o Senhor nos capacitou com inteligência, ó Deus, com profissionalismo para nós sermos quem nós somos, mas Deus também colocou dentro do nosso coração
a eternidade, ó Deus. Aleluia. Para que nós te desejássemos enquanto vivêssemos aqui, para que nós te queiramos enquanto caminhamos aqui, para que nós te busquemos, ó Deus, enquanto estamos aqui nessa terra. Meu Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado porque nos faltariam palavras, ó Deus, para expressar tamanha gratidão, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito em nós.